Bom dia, crianças. A gente está começando mais um EBD. A gente vai continuar contando a história de Pedro. Hoje a gente vai falar sobre Pedro e Cornélio. Mas vamos fazer uma oração antes? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado e cuidado da nossa vida. Que a gente possa colocar em prática tudo o que a gente tem aprendido aqui. Em nome de Jesus, amém. Semana passada vocês ouviram sobre Pedro. Pedro, ele era um judeu. E Pedro, ele falava sobre Jesus, ele contava a história de Jesus para o seu povo. Ele pregava para as pessoas. Só que Jesus, ele falou para Pedro também ir para outros lugares, para outras cidades, falar para outras pessoas também, contar a história de Jesus para outras pessoas. E tem um versículo na Bíblia, que é Marcos 16:15, que diz: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que falar de Jesus para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas que não conhecem. E crianças, tem pessoas em vários lugares do mundo, em outros países, que nunca ouviram falar sobre Jesus, que nunca ouviram a sua história. Então, por isso que existem pessoas, missionários, que eles saem das suas cidades e vão viajar para os outros lugares. Eles vão para lá para contar a história de Jesus, para contar o que ele fez na cruz por nós, para essas pessoas. Então, existem essas pessoas. E a gente também tem que falar do amor dele para as pessoas que estão perto da gente, para as pessoas que não conhecem. E foi isso que Jesus falou para Pedro também. Pedro, você precisa ir para outros lugares. Só que Pedro, ele não entendia essa importância. Ele não entendia por que ele tinha que sair da cidade dele e falar de Jesus para outras pessoas. Ele já estava fazendo isso com seu povo. Por que ele precisava sair para contar? Ele não entendia muito bem isso. Mas em outra cidade existia um homem chamado Cornélio. Ele era romano. Ele não pertencia ao povo de Pedro. Ele amava Deus de todo o coração. Ele era um chefe de soldados. E ele pregava para as pessoas também. Ele ajudava as pessoas necessitadas. Ele falava sobre o amor de Jesus. E ele amava muito a Deus. E um dia, um anjo de Deus veio até Cornélio e falou: Cornélio, Deus ouviu as suas orações. E ele está muito feliz que você tenha ajudado as pessoas. Então você vai pedir para os seus soldados irem até outra cidade e buscar Pedro e trazer Pedro até a sua casa. Cornélio ouviu e logo mandou seus soldados irem lá. Ele obedeceu a voz do anjo, a voz de Deus, e falou para os soldados irem lá buscar Pedro. Só que Pedro, ele não queria ir para outros lugares, ele não achava importante ir para outra cidade, como a gente já falou. Então, no dia seguinte, Pedro estava lá, ele estava no terraço de um amigo, na casa do amigo. Chegou a hora do almoço e Pedro sentiu muita fome, Pedro estava com muita fome. E então Deus deu uma visão para Pedro, que só ele viu. E essa visão foi para Pedro. A visão era o seguinte: tinha um lençol muito grande com muitos animais dentro desse lençol. E uma voz que dizia: Pedro, levanta e prepara esses animais para comer. Só que, crianças, Pedro, ele era judeu. E os judeus, eles não comiam alguns tipos de carne. Eles não comiam carne de porco, eles não comiam carne de coelho e alguns outros animais. Então Pedro, ele ouviu aquela voz e falou: como que eu vou preparar esses animais se eu não como, se meu povo não come? Ele falou: não, eu não vou comer, eu não vou preparar não. E Jesus mandou ele preparar. E Pedro continuou: gente, eu não posso preparar isso, meu povo não come essas carnes, eu não vou preparar esse tipo de comida, que visão é essa, eu não vou fazer. E Jesus falou para ele preparar. Então Pedro, ele ouviu que poderia comer, ele ouviu que ele poderia comer desses animais, que ele poderia comer de qualquer animal, que Deus não iria achar ruim. Pedro ouviu isso 3 vezes e depois a voz sumiu. E naquele momento, os empregados do Cornélio chegaram até Pedro e levaram Pedro até Cornélio. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio contou sobre a voz do anjo. E Pedro também contou a visão que ele tinha tido. E naquele momento, Pedro entendeu que Jesus estava falando com ele e Cornélio também. E ele entendeu que todos eram iguais, que todos os animais são iguais. Ele poderia comer de qualquer animal, de qualquer carne. Ele entendeu que os animais eram iguais, que as pessoas não existiam, meu povo, seu povo, que todos eram iguais e que todos deveriam ouvir a história de Jesus e que ele deveria pregar realmente a toda criatura. E ele viu que Deus não ia achar ruim ele comer outros tipos de carne. Ele não ia achar ruim. Então ele viu que ele poderia comer também de qualquer animal. E foi assim que, naquele momento, Pedro falou de Jesus para as pessoas ali, que estavam ali naquela cidade, que não eram do seu povo.
e ele contou sobre a história de Jesus, sobre a salvação, sobre o que Jesus fez na cruz por nós. E ali muitas pessoas entenderam o sacrifício de Jesus, entenderam e receberam o Espírito Santo. E é assim que funciona, crianças. Todos somos iguais. Nós somos, perante Deus, nós somos todos iguais. Então a gente tem que falar do amor de Jesus para as pessoas que estão perto da gente. Existem essas pessoas missionárias que saem para contar de Jesus para outras pessoas porque elas entendem que nós somos iguais. Eu não sou melhor do que ninguém, o outro não é melhor do que o outro, do que o coleguinha. Nós somos todos iguais perante Deus. Então a gente tem que pregar sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus ele nos une e ele nos torna iguais. E é por isso que esse versículo de Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é uma missão pra gente falar do amor de Jesus para essas pessoas, pra gente falar do amor de Jesus para os nossos amigos e pra gente orar também por aquelas pessoas que estão longe de casa, falando do amor de Jesus para outras pessoas em outros povos, em outras culturas. E a gente tem que entender que nós somos todos iguais. A gente não é melhor que o nosso amiguinho não é melhor que a gente. E todos precisam ouvir sobre o amor de Jesus. E essa é a lição que eu vou deixar aqui para vocês hoje. Cornélio ouviu a voz de Deus. O Pedro, que era um judeu que não queria falar de Jesus, não queria ir para outras cidades, também entendeu que Deus mandou isso para ele. Deus mandou isso para gente. E ele entendeu que todo mundo deveria conhecer Jesus, que a gente tem que falar de Jesus para todos. E a gente tem que entender que nós somos todos iguais. E nós temos que aprender a amar o nosso amigo, o nosso irmão, a não brigar, a entender que ele é igual a gente e que o amor de Jesus nos une. E a nossa lição essa semana é isso, é falar de Jesus para os nossos amigos, é orar por aqueles missionários que estão longe, tá bom? E essa vai ser a nossa tarefa de casa dessa semana. E que a gente possa cada dia colocar isso em prática também, tá bom? Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Papai do céu, muito obrigada por essa lição que a gente aprendeu, muito obrigada porque a gente aprendeu que nós somos todos iguais e que a gente precisa falar do seu amor para as outras pessoas, que a gente possa falar do seu amor para os nossos amigos, para a nossa família e também abençoe aquelas pessoas que estão tão longe, falando o teu amor para outras pessoas, em outras culturas, abençoe essas pessoas também. E nos dê cada vez mais amor pelos nossos amiguinhos. Em nome de Jesus, amém. Então essa é a nossa tarefa, a gente vai orar pelos missionários, a gente vai falar de Jesus para as pessoas, tá bom? E que vocês tenham uma ótima semana. Tchau!